Pessoal, sejam todos bem-vindos à segunda temporada do episódio Mulheres em Ação, que é um projeto realizado pela Virtu, Consultoria em Administração Pública, onde a gente traz mulheres protagonistas, mulheres incríveis que são protagonistas da sua vida, e elas vêm aqui contribuir com a gente para contar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho da sua carreira. Hoje a gente tem a nossa primeira convidada dessa nova temporada, e eu vou falar um pouquinho dela antes de chamá-la. É uma mulher, lógico, compositora, cantora, multiartista, multi-instrumentista, conhecida por suas canções nas vozes de muitos parceiros, como, por exemplo, Ney Matogrosso, Nana Caymmi, Joyce Moreno, Zélia Duncan, Maiana, Tetê Espíndola, Bené Fonteles e vários outros, e ela vai poder falar para a gente um pouquinho melhor sobre isso. Com mais de 50 anos de carreira, e dos quais 25 foram ao lado de Lully, com quem dividiu a vida, os palcos, composições, mais de 1.000 canções, e inclusive um filme, Yorimatan, que foi premiado no Festival Internacional do Documentário Musical em 2015. A nossa convidada, ela tem uma história única de vida, de carreira, um timbre mais que privilegiado e uma energia encantadora. E a gente vai conversar com Lucina. Olá. Olá! Essa apresentação que eu fiz, ela foi muito breve, eu tenho certeza, porque diante de todos os anos de vida, de história, de carreira que você tem, ela foi breve. Então a gente quer saber de você, Lucina. Quem é Lucina? Bom, como você já disse, eu sou uma compositora, cantora. Eu optei na minha vida por ser alternativa. Eu fui uma das primeiras, eu e a Lully, na época, fazendo dupla, nós fomos as primeiras mulheres a gravar um disco independente no Brasil. Eu não tive medo de viver numa tribo, uma tribo pequena, onde eu e Lully éramos casadas com Luiz Fernando Borges da Fonseca, um fotógrafo de arte, uma pessoa maravilhosa. Então, com ele, nós formamos uma família, partimos por aí, Brasil afora, o trabalho totalmente autoral, né? Então, as nossas ideias foram divulgadas imensamente por nós mesmas e por outras pessoas, porque, por exemplo, só o Ney Matogrosso, ele, ao longo da carreira dele, gravou 11 músicas da gente. O que eu sou, ainda não sei. A gente é um minutinho, assim, no máximo. Se você pensar numa vida gigante, se você pensar em anos, se você pensar em séculos. Mas tomara que eu seja aquele minutinho que faz a diferença. Muito bacana, Lucina. A gente quer saber de você, em que momento, né, você despertou assim para a música mesmo, né, como profissão? Na verdade, eu não fui daquelas crianças que sonhavam virar artista, nem nada. Eu não sonhava nada. Era só criança. Com mais ou menos uns 8 anos de idade, eu vi na rádio tocar Chega de Saudade, com João Gilberto. Então, eu fiquei ligada naquilo. Eu achei aquela música diferente. Então, a partir disso, eu atormentei, né, a minha mãe, meu pai, para ter um violão, e efetivamente comecei a brincar com o violão, comecei a tocar, fui me desenvolvendo naquilo ali, e quando eu virei profissional aos 16 anos, por uma turma do meu colégio, que
aquelas coisas de show no colégio, coisa e tal, acabei me juntando. E quando a gente viu, a gente estava no Festival Internacional da Canção, ganhando o festival. E com isso, o grupo que o acompanhava, o grupo que eu fazia parte, que era o Grupo Manifesto, se profissionalizou do dia para a noite. E aí eu não parei mais. Que bacana, Lucina, muito legal esse início de carreira. E assim, é autodidata, né? Então, praticamente, né? Começou aprendendo aí muito cedo, né? Eu vou falar um pouquinho agora, se você pudesse assim reviver 2 momentos marcantes da sua vida, tanto do passado quanto agora do presente, mais recente também. Quais seriam esses 2 momentos? Bom, eu fui uma vez, há pouco tempo atrás, eu fui a Belém do Pará. Eu morei em Belém, fui criada em Belém. Eu queria muito estar lá no dia de Nossa Senhora de Nazaré, no Círio de Nazaré. E aí, uns amigos meus armaram um show, eu fui fazer um show lá no Sesc e fiquei para poder ficar no Círio. E é o seguinte, a Santa chega e tem vários palcos montados pela cidade afora, em lugares gigantes, porque são grandes multidões. E ali se reúnem cantores e músicos e gente de teatro, e a gente vai apresentando uns shows assim pequenos, assim cada pessoa canta 2 músicas no máximo, aquela multidão toda. Então ali me chamaram para cantar e eu cantei uma música que ela é muito emblemática, porque é uma música que eu fiz quando os meus filhos eram bebês ainda, e que virou ela tem um sucesso espontâneo. Ela se chama Primeira Estrela, é uma parceria minha com Sônia Prazeres e Lully, e é uma música que ela já é bem antiga e ela é cantada por todas as mães do país. Ela virou uma referência de música de criança. Mesmo as pessoas sem saberem que a música é minha, ela anda por aí e eles vão cantando, as mães cantam para os seus bebês. E é uma coisa interessantíssima, já foi dançada por mais de 30 grupos de dança Brasil afora, cantada por mais de 50 corais. Ela virou. É uma música que é ensinada nas escolas Waldorf para os professores, para os pais e para os alunos, né? Então, eu cantei essa Primeira Estrela achando que era uma música muito, e ela é muito para fora, muito linda, cantei. E em seguida eles me pediram para cantar a outra música. A segunda música que eu cantei foi Bandoleiro, que foi um grande sucesso na voz de Ney Matogrosso. Aí eu comecei a cantar a música, eu bandoleiro no meu cavalo alado, uma banda incrível me acompanhando, e ali comecei a cantar, acabei de cantar, parei de cantar, eu não consegui parar de cantar, porque 25 mil pessoas cantaram a música para mim, continuavam e não me deixavam parar. E foi um negócio. Eu acho que eu nunca senti isso. O que é você ter realmente uma música que chegou no coração de todo mundo. E uma outra coisa que foi muito, muito marcante mesmo, o show de despedida de Lully e Lucina. Porque quando a gente resolveu terminar a dupla, nós terminamos no show e só nós 2 sabíamos. O público não sabia, mas a gente sabia. Naquela última música, era uma música chamada Pacto, que a gente fazia uma cena muito forte, né? Que a Lully me abraçava por trás, as 2 no tambor, né? Então, aquele momento onde a gente fechou, né, a música, que era um negócio que ela me abraçava e eu levantava o braço, assim, aquele momento eu acho que ficou. E o curso dos rios, do sangue, da seiva ardendo, é o caminho ansiado que estamos buscando. Pelo fato de ser mulher com uma carreira independente, com uma história de vida tão singular, Lucina, e uma história de vida tão progressiva, né? Você mesmo citou o seu relacionamento com a Lúria e com o Luiz Fernando. Você acredita que essa história trouxe para o ramo musical uma contribuição? Eu acho que sim, porque claro que o nosso ângulo de dizer as coisas é o ângulo feminino, porque quem fazia as composições sobre nós e o olhar sobre todo o contexto da época era o olhar do Luiz, porque o nosso visual ele era completamente do Luiz Fernando, o que também trouxe um diferencial muito grande, porque era lindo, né? E eu acredito que sim. A maneira como a gente falou da vida era uma maneira especial. E você já sofreu algum tipo de preconceito, Lucina,
em relação ao fato de ser mulher e a sua história? Já sofreu algum preconceito no campo profissional mesmo? Olha, eu não tive essa sensação do preconceito, porque eu não sei se eu e a Luli, nós era tão forte a nossa atuação e tudo mais, e ao mesmo tempo a gente sempre foi acessível, né? Na parte artística, entre os músicos, entre os compositores, sempre foi uma relação muito respeitosa, de muita cooperação. Agora, eu tenho que dizer para vocês, infelizmente, os Big Boss, eles são homens, o poder está na mão desses homens. E realmente eles se utilizam do poder. Então eu sofri assédio sexual, a Luli sofreu. Antes de me conhecer, ela teve um assédio que fez ela parar de cantar. Ela voltou a cantar quando ela me conheceu. Eu sofri um assédio sexual na época do Grupo Manifesto, do diretor da gravadora, que foi sinistro, porque ele era ele é muito conhecido, não vou dizer o nome. Então eu pude ver isso bem. Eu parei também de cantar um tempinho, voltei a cantar com a Luli. O poder, ele continua a ser o agente de imposição e muita gente cede. A gente ouve falar muito disso, né? E que bom, né, que assim, a sua vivência em relação a isso não foi tão grande assim, né, Luciana? Não teve esses episódios que você comentou agora, mas eu acredito que pelo nicho que você viveu, né, pelas parcerias, pela energia ali, né, que você trocou, talvez tenha sido muito mais saudável, né, para você e para a Luli, do que esse ambiente mais comercial. Vamos falar, Lucina, sobre o presente agora. Eu quero saber quais projetos você está participando agora. Conta pra gente um pouquinho. Eu estou levantando todo um repertório inédito de Luli e Lucina, porque eu pretendo gravar e logo, logo vou fazer uma campanha aí para iniciar essas gravações. Em 2019, antes da pandemia, eu fiz parte de um grupo chamado Líricas Femininas, que foi um projeto do Sesc Nacional. Nós fizemos 42 cidades no Brasil inteiro. Então, agora vai rolar um documentário sobre essas viagens, sobre esses shows. É isso. Então, eu estou fazendo a direção musical do disco novo de Bené Fonteles, estou fazendo a direção musical. É isso. Estou com essa turminha de coisas para fazer. Vou falar um pouquinho, Lucina, sobre a realidade que a gente está vivendo hoje no nosso país, né? A gente está vivendo um momento delicado, não só pela pandemia, né? Porque tivemos mudanças aí bastante significativas no nosso governo, valorização e sucateamento da cultura, uma tentativa de censura recente agora no Lollapalooza, né, nesse último festival, o veto da lei Paulo Gustavo, os recursos da lei Rouanet, que estão sendo utilizados agora para um movimento pró-armamento. E eu queria saber de você como é ser artista nesse cenário. Bom, com esse desgoverno que temos e com o planejamento que o desgoverno tem de acabar com a cultura do Brasil, ele está conseguindo. Infelizmente, a classe artística, a classe musical é muito desunida, né? E a cultura toda ficou sendo voltada para a massa. Então, os artistas de massa, eles têm trabalho sempre, né? Eles estão porque tudo é voltado para eles. E o artista, que é a grande maioria, né, dos artistas, que são artistas que têm um alcance menor, vamos dizer assim, ficou preso dentro de poucas instituições. Uma delas é o Sesc, que sempre fez muita coisa, mas a corrupção está existindo até dentro do Sesc. Quem não está pagando uma espécie de um jabá para eles, não está entrando. Isso aí é muito sério. Se a linha que a gente tinha que andar era uma linha estreita, agora ela virou um fiozinho para você poder se sustentar. É o que temos. Vamos ver se esse panorama muda, né? Muito grave, né, Luciana? Tudo que está acontecendo. Sério pra caramba. E eu percebo que, principalmente, são vários os setores que estão sendo atingidos, né? Mas eu percebo que arte e cultura, que não temos, né, na ideologia do governo que a gente está tendo hoje, não existe. Vou para a próxima pergunta. E você tendo vivido, Lucina, no período da ditadura, você participou disso. Eu queria que você contasse um pouquinho desse período que você vivenciou e se você consegue enxergar algum traço desse período nos dias de hoje. É incrível que, um pouquinho antes da ditadura,
no Rio de Janeiro, por exemplo, os artistas, os músicos, né? A gente se encontrava sistematicamente para cantar. Casa da Joyce Moreno, era um grande reduto de encontro. Tinha a casa de Tom Jobim, que era um grande lugar de reduto. Tinha vários. E ali não era música, e sempre tinha o pessoal de cinema, sempre tinha o pessoal de teatro, as pessoas estavam mais entrosadas, as artes se encontravam e a gente conversava e a gente dialogava. Na hora que a revolução aconteceu, nós fomos ficando, nós éramos resistência, a gente não achava a menor graça na censura, né, e tudo mais que veio junto. Né? Era proibido a gente se reunir. Quer dizer, uma reunião de mais de 5 pessoas, a gente já corria um certo perigo. Então, aos poucos, a gente não pôde mais se encontrar. E a verdade é que nunca mais o hábito desse encontro voltou. Bom, mas na época real da ditadura, foi quando os festivais começaram a aparecer. Os festivais, que eu digo aqueles festivais da Record, né? O público podia se expressar e onde também os artistas puderam se expressar. Mas é tal história também. Ao mesmo tempo que isso foi deixando de existir, foi substituído por um outro tipo de festival, aonde quem começou a mandar foram as grandes gravadoras. A gente começou a ter a influência já de quem queria que fulano ganhasse, porque era mais midiático. Já quem estava mandando já era o sistema todo, né? E foram resultados, então, que mudaram uma cultura de um país, né? E com isso, eu gostaria de saber de você, na sua opinião, né? Qual é o papel, qual é a responsabilidade do Estado como gestor, legislador também, para a arte e para a cultura? Qual é a responsabilidade do Estado na arte e na cultura do nosso país? Primeiramente, a cultura de um país é a identidade desse país. Se não entender isso, não tem nenhum ponto de partida. Porque, inclusive, em termos financeiros, toda a arte que se produz no país é uma arte rentável, que emprega muita gente, que envolve 1000 setores. Né? Não são os músicos em si, ou os atores em si, não é isso. Esses espaços eles estão empregando gente. Tem que se olhar para isso como uma indústria, a indústria do lazer, que é uma indústria muito rentável. Os gestores poderiam ganhar imensamente em apoiar, fazer crescer todos esses setores, porque são muitos. Os setores criativos, eles são amplos, eles são muitos, eles são diversos. E a diversidade é riqueza. Você imagina agora um país que só fica com agronegócio, a terra empobrece, o pequeno produtor não existe. Quem tem dinheiro? Os grandes produtores, os grandes latifundiários, assim como quem está ganhando no país? Os produtores de música de massa. Nada contra o tipo de música, mas é só um, esse só um enriquece, os outros que se virem, né? O verdadeiro gestor percebe tudo que ele tem na mão de riqueza e distribui essa riqueza de uma maneira que todo mundo possa ganhar com ela. Sobre o futuro, Lucina, como você enxerga, como você vê o futuro, principalmente da mulher, na música? Eu acho que as mulheres ganharam muito espaço na música. Nós temos cantoras maravilhosas, compositoras maravilhosas, criadoras com muita força. O futuro, em termos artísticos, ele é muito promissor. O que realmente está brecando esse crescimento é a gestão. Porque se houver espaço para a pessoa poder crescer em paz, para que todo tipo de coisas possa ser valorizado e o pensamento conseguir ser livre, porque não adianta você se apequenar. E eu acho que a mulher tem, como a gente tem antenas para todos os lados. Né? Eu acho que as percepções femininas são muito, muito fortes, são muito grandes. Então, é muito mais do que a gente não precisa mais se impor, a gente já está sendo reconhecida, sabe? É só uma questão mesmo, acredito, de gestão cultural. E você acabou já até respondendo o que eu ia perguntar agora, que é justamente sobre
o que podemos fazer, né? Os nossos colegas de curso aqui, do curso de Administração Pública, né, da Universidade Federal Fluminense, e os nossos colegas de profissão também, né, que atuam no campo de públicas, a gente está envolvido, todos nós estamos envolvidos com não só com a gestão pública, mas também com ciência política e com políticas públicas. Tudo isso está em torno da gente. E tudo isso que você comentou agora corrobora, né, complementa a nossa formação para que a gente valorize, como você bem mencionou, né, a gestão da arte e da cultura no nosso país, deixar de engessar esse mercado, como você também bem colocou, né, Lucina? Eu agradeço imensamente, nós agradecemos imensamente pela sua contribuição. Uma última pergunta, né? Para as mulheres inseridas, né, no campo de públicas, que é esse campo nosso aqui, né? O que você acredita que a gente poderia contribuir? Estudem, sejam muito estudiosas. Abra a cabeça, vai atrás de informação de todos os lados. Deixa que, sabe, deixa a cabeça invadir todos os aspectos que tem nesse país, entendeu? E no mundo. Fica grande, pensa grande. Pensa pequenininho, micro e pensa no macro. Não fica só no macro e não fica só no micro. Seja grande, estuda muito. Abre os ouvidos, abre o coração, abre os olhos e deixa tudo mexer dentro, que vai melhorar muito para nós, para todo mundo que está do lado de fora, porque a gente vai contar com vocês. Então, para encerrar, o que a gente não te perguntou, Lucina, que você gostaria de falar e deixar como um recado para a gente? Olha, eu acho que você perguntou muita coisa. E é isso que eu falei. Eu acho que é muito, muito, muito importante a confiança. Abre a cabeça, deixa os preconceitos todos de lado, tenta entender qual é, por onde que se vai, porque é isso. Eu acho que vocês me perguntaram tudo, fecharam um cerco. Outras coisas não tem por que falar. E a verdade é aquilo que eu disse há pouco. Eu conto com vocês, porque só vocês podem dar um jeito no que virá. Porque agora a bola é com vocês, sabe? A gente está aqui, mas as gerações elas tem que se colocar, né? Tem que se colocar, e esse lugar no mundo é muito importante que vocês consigam enxergar cada detalhe. Agradecemos, então, novamente, Lucina, a sua participação, a sua disponibilidade. Não temos dúvidas de que, como mulher, como artista, como brasileira, como pessoa, a sua contribuição foi e continua sendo muito importante para todos nós. E agora, a gente vai ouvir um pouquinho da Lucina. Essa música se chama Maria Pode Crer. É uma parceria minha com Alzira E. E ela diz o seguinte: Maria pode ser bonita Madalena da Cruz da Conceição, Maria pode ser Iara Iemanjá, areia, areia, Maria pode ser mãe, mulher, sereia, Maria pode ser um nome de rainha, Maria pode ser um nome de boia fria, Maria pode estar no meio dos sem terra, Maria pode estar ganhando alguma guerra. Maria pode crer em Maria. Seu nome principia no meio do coração. Ai, 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 Maria. Ai, 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 Maria. Ai, 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 Maria. Ai, 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 Maria, Maria pode crer, Maria pode crer, Maria pode crer em Maria, Maria pode crer, Maria pode crer, Maria pode crer em Maria.